Oi meninas e meninos, tudo bem? Cá estou eu. Hoje vou falar uma história da mitologia grega. Mas antes de eu falar dessa história, eu vou falar de algumas palavras que estão no nosso vocabulário que têm origem na mitologia grega. Na última aula de mitologia, eu falei duas palavras, erótico e afrodisíaco, lembram? Falei que erótico, a palavra erótico, todo mundo sabe o que é, vem de Eros. Eros ou Cupido, aquele filho de Afrodite com Ares que jogava flechinhas nos corações das pessoas para ficarem apaixonados. Daí vem a palavra erótico, tá? Ou Cupido. E também falei do afrodisíaco, que vem de Afrodite. O que é um alimento afrodisíaco? Aquele que desperta o desejo sexual, todo mundo sabe, tá? Que é originário da deusa Afrodite, tá? Mas ainda vou continuar falando dessa Afrodite, que em Roma teve o nome de Vênus, e Ares, que em Roma teve o nome de Marte. Em Roma, todos os deuses gregos são os mesmos, só que eles mudaram os nomes, tá? Colocaram nomes latinos, romanos, tá? Esse Ares, que é o deus da guerra, aquele que foi encontrado por Hefesto na cama com a esposa Afrodite, lembra da história, a última história? Então, esse Ares, que em Roma teve nome de Marte, que era o deus da guerra. Daí vem o termo artes marciais. Artes marciais, que vem de Marte. Por quê? O que são artes marciais? São técnicas de guerra. Segundo a mitologia, técnicas ensinadas por Marte aos homens, tá? Então, reparem, artes marciais vem de Marte, que era o Ares lá na Grécia. Bom, também já falei uma vez sobre pânico. A palavra pânico, que a origem é de Pan. Quem era Pan? O deus dos bosques, aquele que tem chifrinhos e pernas de bode, tá? Que vive tocando uma flauta e assusta as pessoas que passam pelos bosques. Por isso que vem a palavra pânico, medo de encontrar Pan. Outra palavra, cereal. Vocês sabiam que cereal vem da mitologia também? Vem de Ceres. Ceres era a deusa da agricultura, que em Roma teve nome de Ceres, e na Grécia tinha o nome de Deméter. Outra palavra que vem da mitologia grega, que vocês cansaram também já de saber, morfina. O que é uma morfina? Poderoso analgésico. Sabe qual a origem de morfina? Morfeu, o deus grego dos sonhos. Por isso que a morfina faz sonhar. Mas hoje vou contar a história de Odisseu, que também vai dar origem a uma palavra do nosso vocabulário. Odisseia. O que é Odisseia? Aventura. Aventura. Então, lembra da Odisseia no espaço? Então, por quê? Porque esse Odisseu, que em Roma teve o nome de Ulisses, ele vai passar por muitas aventuras. Depois vou falar quem era Odisseu, tá? Tanto Odisseu, a história de Odisseu, quanto a história da Guerra de Troia, já falei muitas vezes, foi uma epopeia. O que é uma epopeia? Uma epopeia é um poema que narra ações e feitos memoráveis de um herói, tá? Pode ser histórico ou lendário. Então, tanto a Odisseia é considerada uma epopeia, que vem de epos, que quer dizer herói. Então, a Odisseia é um poema épico que vai inspirar, já falei muitas vezes, na Eneida de Virgílio. Vocês podem reler essa aula, 11ª aula foi gravada sobre a Eneida de Virgílio, é uma epopeia. E também vai inspirar essa Odisseia de Homero, os Lusíadas de Camões, porque a Odisseia e a Ilíada são consideradas as primeiras epopeias, as primeiras grandes obras do mundo da literatura ocidental. Tá? Bom, Homero, que até hoje tem a dúvida se ele realmente existiu, tá? Mas foi tão importante nessas duas obras, Ilíada e Odisseia, que eu já falei isso também, que os primeiros tempos da Grécia são chamados de tempos homéricos. Outra palavra, que é homérico? Estrondoso. Um feito homérico, um feito estrondoso. Vocês reparam
Quantas palavras são no nosso vocabulário que vem da mitologia grega? Bom, mas vou começar da história de Odisseu desde o início. Quem era Odisseu ou Ulisses em Roma? Ele era rei da ilha de Ítaca. Herdou o trono de seus pais, que era Laerte e Anticleia, tá? Ele casou com Penélope, que vai ser o símbolo da fidelidade na mitologia grega. Vou dizer por quê. Bom, vou contar como é que ele casou com essa Penélope. A Penélope era filha de Icários, o rei de Esparta, tá? Esparta fica numa região chamada Lacônia. Outra palavra no nosso vocabulário, lacônico, que vem de Lacônia, a região onde fica Esparta. Sabe o que é lacônico? Uma pessoa lacônica, pessoa que fala com poucas palavras, é sucinta. O contrário de prolixo, que fala e para falar uma coisinha gasta um monte de palavras. Então, lacônico, sucinto, vem da Lacônia, onde ficava Esparta. Mas foi só uma parte, vamos ver. Então, Icários tinha essa bela filha, chamada Penélope, e um monte de pretendentes queriam casar com ela. Esse Icários, o pai da moça, ele era um corredor campeão. E ele falou, quando viu tantos querendo casar com a filha, falou, só vai casar com a minha filha quem me vencer numa corrida. Todos tentaram, mas quem ganhou a corrida foi Odisseu, tá? E casou com a Penélope. Após o casamento, o pai, vendo que a filha ia embora para Ítaca, tão longe, implorou para os dois ficarem ali na terra dele, na Esparta. E Odisseu, não, eu tenho meu reino, eu vou para Ítaca. Aí, ele implorou a filha para ficar. E aí, quando Odisseu conta a história, que viu que a esposa, a Penélope, ficou muito calada, falou, escolhe, ou fica com teu pai ou vai comigo para Ítaca. E aí conta a mitologia grega que ela cobriu o véu no rosto, cobriu o véu no rosto e seguiu Odisseu para o barco para ir para Ítaca. O pai ficou tão emocionado vendo aquela cena que disse que mandou fazer uma estátua naquele lugar onde ela cobriu o rosto com o véu e deu o nome à estátua de Modéstia. Tá, bom. Eles foram para Ítaca, tiveram um filho chamado Telêmaco. Quando o filho era bebê, explodiu a guerra de Troia. E ele, como fazendo parte da Grécia, né, ele foi convocado também para ir ajudar Menelau e Agamenon na luta contra a Troia, porque tinham raptado, eu já cansei de falar essa história, o Paris tinha raptado Helena. Então todos os gregos se uniram para ir lá lutar contra a Troia, que Paris raptou a Helena e levou para lá. Bom, foi uma guerra chamada Guerra de Troia, que vai durar 10 anos entre gregos e troianos, tá? Atena ficou do lado dos gregos, vários deuses ficaram do lado dos gregos e outros ficaram do lado dos troianos. Atena ficou sempre do lado dos gregos, tá? E quem foi Odisseu nessa guerra? Não vou contar a guerra, eu já contei muitas vezes. Quem foi? Ele disse que ele foi um grande, né, líder, que era muito prudente, astuto. E o principal de Odisseu, o que ele fez? Ele mandou construir o cavalo de Troia, o cavalo de pau, o famoso cavalo de Troia, que fez acabar a guerra. Ele teve essa ideia. Então, o que foi o chamado cavalo de Troia? Foi um cavalo de madeira enorme que ele mandou construir, porque ele pensou, essa guerra não vai acabar nunca. 10 anos, uma hora ganha um, outra hora ganha outro, porque os dois eram muito equilibrados em forças. Então, precisava ter uma ideia inteligente. Não adiantava luta, porque não ia acabar nunca. Então, ele teve essa ideia. Mandou fazer esse grande cavalo de madeira, com barriga oca, botou umas rodinhas nos pés do cavalo de madeira e encheu a barriga de soldados gregos. E mandou colocar esse cavalo na frente da porta, dos portões de Troia. Os troianos, quando viram aquele imenso cavalo de madeira, falaram,
é um presente dos gregos. Eles querem acabar com a guerra. Nós também estamos cansados da guerra. E acharam que era vem daí presente dos gregos. O que é um presente de grego? É um presente falso, né? Bom, outra expressão. Aí os troianos botaram o cavalo para dentro, ficaram felizes, porque a guerra era um presente dos gregos, então eles também queriam acabar com a guerra. Eles ficaram felizes e foram comemorar. E beberam e fizeram uma festa, até cair todos bêbados, né? De madrugada. Quando os gregos que estavam dentro da barriga do cavalo viram, né, que já podiam sair, eles saíram da barriga do cavalo, foram abrir as portas de Troia e mandaram os soldados que estavam esperando para dentro. E aí foi uma carnificina, não vou contar, mas a Troia ficou no chão, incendiada, em escombros. É daí que vai começar a Eneida de Virgílio, né? Bom, mas não vou falar agora sobre isso. Aí, o que vai acontecer? Acaba a guerra de Troia. Agora, 10 anos. Só que ele vai demorar mais 10 anos para chegar na sua ilha de Ítaca. Por quê? Tem muitas versões, mas uma das versões que explica por que ele tem que enfrentar mais 10 anos nos mares, enfrentando perigos, tempestades, todos os perigos de todos os lados, porque vai enfrentar esses 10 anos, que vai dar origem à Odisseia, a história de Odisseu, as aventuras de Odisseu. Por quê? Uma das explicações diz que ele menosprezou os deuses. Ele ficou orgulhoso com a sua ideia. Ele se achou mais importante que os deuses, que não precisou dos deuses. A ideia dele é que fez acabar com a guerra. Então Poseidon resolveu castigá-lo. E aí, por isso que ele enfrentou 10 anos de perigos e aventuras no mar, tá? Foram atormentados durante esses 10 anos por Poseidon e só não sucumbiram porque eles eram protegidos por Atena, a deusa da sabedoria. Bom, a Odisseia de Homero é considerada uma epopeia. Aliás, uma das primeiras epopeias do mundo. O que é uma epopeia? É um poema que narra ações e feitos memoráveis de um herói, que pode ser histórico ou lendário. Então, a Odisseia é um poema épico, assim como a Eneida de Virgílio, assim como os Lusíadas de Camões, que dizem que foram inspirados nessa Odisseia de Homero, tá? Epopeia vem de epos, quer dizer herói, tá bom? Bom, a Eneida de Virgílio, que é a continuação da guerra, quando acaba a guerra, né? Aí o Enéas é um dos sobreviventes, vai ter as suas aventuras. Vocês podem rever a aula, a 11ª aula dessa nossa quarentena, tá bom? Bom, e o Telêmaco, o bebezinho que ficou lá, né? Nessa altura já tinha quase 20 anos, que 10 de guerra, ele ficou mais de 10 anos no mar. E a Penélope, 20 anos sem o marido, lá em Ítaca. Aí o que fizeram? O que aconteceu na ilha de Ítaca? Depois de 20 anos, muitos pretendentes queriam casar com ela, queriam virar rei de Ítaca. Achavam e botavam na cabeça dela que ela era viúva, mas ela tinha certeza que não era viúva, que ele um dia iria voltar, tá? Então, o palácio é invadido por esses pretendentes e ela, para enganar esses pretendentes, sabe o que ela fez? Ela tecia um sudário, um pano, durante o dia, e dizia para os pretendentes: quando eu acabar de tecer esse pano, eu aceito um pretendente para ser rei de Ítaca. Esse pano é para colocar no caixão do meu sogro. Mas, o que acontecia? De dia ela tecia e de noite ela desmanchava. Porque ela tinha convicção, ela acreditava que Odisseu estava vivo. Por isso ela é o símbolo da fidelidade na mitologia grega, tá? Nos 10 anos, após a guerra, então, como eu falei, com seus homens, seus navios, ele ruma para Ítaca, mas enfrenta aventuras, perigos e tempestades. E uma das primeiras aventuras, sabe qual foi? Foi uma tempestade tão grande, que eles tiveram que parar numa ilha. A Ilha dos Ciclopes.
O que é ciclope? É aquele gigante que tem um olho só na testa. Mas eles não sabiam. Eles saíram para a ilha, depois dessa grande tempestade, estavam famintos e procuraram uma gruta. E viram uma gruta aberta, com as portas abertas, entraram e viram queijos, viram leite de cabra e começaram a comer. Queijo, leite, tomar leite. Mas, de repente, quando eles estavam saciando a sua fome, entrou o dono da gruta, um ciclope, um gigante imortal com um olho só na testa. Ele entrou com todas as suas ovelhas, tá? E pega uma rocha enorme e tampa a porta para ninguém poder sair. Então, Odisseu e todos os seus marinheiros ficaram presos naquela gruta. E aí, ele olhando para os... Ele era um gigante. Pega 2 homens, 2 marinheiros de Odisseu e os devora. Daqui a pouco, mais 2 e o devora. O Odisseu fica desesperado. Isso foi a primeira grande aventura da Odisseia. E aí ele fala, ele tinha um cantil de vinho e falou, quer vinho? Experimenta essa bebida, vai ver que delícia. E aí o Polifemo bebeu vinho. Gostou tanto que bebeu mais vinho, até que ficou bêbado. Mas antes dele cair duro, adormecer, perguntou, como é teu nome? E aí Odisseu falou, meu nome é ninguém. Tá. E aí embebedaram tanto o Polifemo, que ele bebeu tanto vinho, que ele gostou tanto, que ele acabou adormecendo no chão da gruta. Aí o que eles fizeram? Pegaram uma vara, botaram no fogo e cegaram o único olho do Polifemo. E ele começou gritando, estou me matando, socorro, estou me matando. Não esqueçam que a porta da gruta estava fechada com uma grande pedra. E aí vieram todos os ciclopes da ilha perguntar, quem é que está matando você? O que aconteceu? Quem é que está matando você? Ele falava, ninguém está me matando, ninguém. Bom, então ele disse assim, está louco, né? Foram embora todos e deixaram o Polifemo lá dentro com os marinheiros e com, quer dizer, o Polifemo já cego com os marinheiros, com as ovelhas, tá? Aí, no dia seguinte, ele sabia, o Polifemo, que ele tinha que soltar as cabras, porque senão elas iam morrer ali dentro. Então, o que é que ele fez? Tirou a pedra da frente da gruta e cada ovelha que saía, ele passava a mão no lombo, em cima. Só que eles já tinham esse plano. O Ulisses ou Odisseu já tinha um plano. Eles se amarraram embaixo, cada um se amarrou embaixo de uma ovelha. Então, quando ele passava a mão em cima das ovelhas que saíam da gruta, cada ovelha saía com um marinheiro. E assim eles ficaram livres da gruta do Polifemo. Isso foi uma das grandes aventuras. Tem outra aventura, eu não vou falar todas, tem outra aventura que é sobre as sereias. As sereias, o que é a sereia? Sereia eram aquelas belíssimas ninfas, né, do mar, que cantavam e enfeitiçavam os homens. E eles ficavam tão apaixonados, enfeitiçados com aquele canto, com aquela beleza, que mergulhavam atrás delas e acabavam morrendo, tá? E o Ulisses, o Odisseu, sabia que próximo à ilha de Capri, sabia que ali era o lugar de muitas sereias. Então ele sabia que se os marinheiros dele soubessem, ouvissem as sereias, iriam todos morrer atrás delas, encantados. Então o que ele fez? Fez com que eles colocassem cera nos ouvidos e amarrou cada marinheiro no mastro da embarcação. E ele também mandou se amarrar. Conta a história que ele ficou amarrado junto com os marinheiros, só que ele não colocou cera nos seus ouvidos. Então ele gritava, me tirem daqui, eu quero seguir as sereias, me tirem daqui. Mas ninguém ouvia, porque todos os marinheiros estavam com a cera nos ouvidos. Outra expressão da mitologia grega, o canto da sereia. O que é o canto da sereia? A expressão, o canto da sereia, está relacionado com um jogo de sedução, tentativa de iludir alguém. Ele é o canto da sereia.
tentativa de iludir alguém, tá? Bom, então ele teve várias aventuras, até que, ajudado por Atena, consegue chegar em Ítaca. Mas antes de chegar em Ítaca, o filho Telêmaco, já com 20 anos, sai à procura do pai, vai de ilha em ilha à procura do pai, até que encontra o pai. E aí, quando ele encontra o pai, ele se identifica que é Telêmaco, e ele sabe, né, como era o pai, ele diz, conta toda a situação que está passando Ítaca e a mãe dele. Então ele sabe, ele diz, o filho diz para o pai, se você chegar em Ítaca, você é morto por todos os pretendentes da minha mãe. Então ele vai se aconselhar com Atena, e a Atena diz, finge de mendigo, chega em Ítaca como mendigo, para não ser morto. Bom, ele chegou como mendigo e nem Penélope o reconheceu. Depois de 20 anos também, né? A Penélope dá de comer, de beber, depois mostra um lugar para ele dormir e durante a noite ele se identifica para a Penélope. Diz que ele está ali para acabar com todos os seus pretendentes. Dizem que ela, diz a história, que ela não o reconheceu, tinha dúvida, que houve muitos pretendentes que diziam que era Ulisses, que era Odisseu. E ela diz, dizem que ela tinha certeza, que não tinha certeza que era ele. E disse para ele, você, Odisseu, você sabe, eu mudei a nossa cama de lugar. E aí ele respondeu, impossível, nossa cama não pode sair do lugar. Nossa cama foi construída em cima do tronco de uma árvore. Aí ela teve certeza que era o marido, tá? E aí ele conseguiu, junto com o filho, acabar com todos os pretendentes de Penélope e continuou governando Ítaca com o símbolo da fidelidade à sua esposa, tá? E a história termina aqui. A Ilíada e a Odisseia, como eu falei, já tem 3.000 anos. São obras atribuídas a Homero. São os poemas mais antigos, já falei da literatura ocidental. Mas há uma discussão entre especialistas. Será que Homero existiu mesmo? Ninguém sabe. Alexandre o Grande, Alexandre Magno, conta-se que ele era sempre visto com os escritos da Ilíada. Ele era apaixonado pela história da Ilíada e da Odisseia. E ele se considerava herdeiro direto de Aquiles. Ele vibrava, principalmente Ilíada. Ele não saía, ele lia e relia a Ilíada, Alexandre o Grande. Agora, só uma curiosidade para terminar a aula. Troia, né? A cidade foi identificada no final do século XIX, na costa nordeste da Turquia. Por quê? Em 1870, um arqueólogo alemão, não vou dizer o nome porque eu não sei a pronúncia, escavou aquela área que ele achava, que o Homero falava, que ele achava que onde estava a Troia, tá? E aí, quando ele escavou, esse arqueólogo alemão, ele escavou e viu várias cidades superpostas, uma, outra, várias cidades. E uma delas ele identificou como a Troia de Homero, tá? Conta-se que esse arqueólogo era fascinado pelas obras de Homero. E hoje, esse lugar onde ele, em 1870, ele trabalhou, hoje é um sítio arqueológico e é considerado, né, pelo menos pela maioria dos cientistas, que ali realmente foi Troia, que existiu Troia, uma das cidades que estavam superpostas uma pela outra. Tá? Se não me engano, era a 7ª ou 8ª cidade. Porque vocês sabem que a gente vai deixando, né, restos e vão subindo, vai surgindo cidades umas em cima das outras. Tá? Bom, gente, vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Revejam revejam a Eneida de Virgílio e o Alexandre o Grande também. É bom sempre rever essas coisas, tá bom? Beijo, até a próxima.